Olha só que interessante essa decisão que saiu da Vara do Trabalho de Pernambuco. O que aconteceu? O que é essa situação? Vamos lá. Na Vara do Trabalho de Pernambuco chegou o seguinte caso lá, no seguinte sentido. Um patrão estava obrigando as suas funcionárias que trabalhavam, né, suas empregadas que trabalhavam especificamente no posto de combustível a utilizar roupa colada e cropped, certo? Com as calça leg colada e tudo mais. E era obrigatório, certo? No sentido de que elas teriam que utilizar isso. E aí elas entraram com ação por se sentirem constrangidas em decorrência desse pedido, certo? E a justiça, né, fez, inclusive, pediu a retirada dessa obrigatoriedade e, além disso, o pagamento de multa pelo constrangimento e pelo dano moral causado. Mas qual que é o fundamento disso? Porque assim, eu não posso exigir um uniforme para o meu empregado, eu posso, desde que isso não gere um tipo de constrangimento. No caso em análise específico, foi utilizado isso justamente para chamar a atenção dos motoristas, para os motoristas irem naquele ambiente. Ou seja, eles faziam como propaganda essas mulheres utilizarem essas roupas coladas e esse cropped, justamente para com que mais pessoas viessem ao estabelecimento. Situação essa que gerava constrangimento às empregadas, mas que era obrigatório pelo patrão. E isso não pode ocorrer. Você não pode usar uma roupa que te constranja no ambiente de trabalho, certo? É normal empresas terem que tirarem uniforme, mas esse uniforme não pode, né, gerar qualquer tipo de constrangimento, certo? Você não estaria obrigado a utilizar esse uniforme caso ele gere algum tipo de constrangimento. Então, nesse caso, prezando pela dignidade da trabalhadora, das empregadas, certo? E pelo potencial assédio que elas acabavam sofrendo, a justiça tirou essa obrigatoriedade que era feita pela empresa e pediu, inclusive, o pagamento a título de dano moral, certo? Inclusive, constando que, se for descumprida essa decisão, vai ser aplicado uma multa em específico. Isso aconteceu na Vara do Trabalho de Pernambuco. E é uma decisão importante, porque, assim, o empregador, ele tem o poder dele diretivo, então ele pode exigir a utilização de um uniforme, mas, como eu falei, esse uniforme de nenhuma forma pode constranger um indivíduo. Além disso, por exemplo, em um caso pessoal meu, que eu já entrei na Justiça do Trabalho em face disso, foi dado a uma pessoa a utilização de um uniforme que era quatro números a menos que ela, não tinha números específicos para o que ela usava. Então virava um uniforme que fazia com que ela ficasse com a barriga de fora, né, passando por uma vergonha excessiva e tudo mais. E isso não pode ser legitimado. Se você quer que a utilização de uniforme, o patrão é obrigado a pegar um que se adeque à necessidade da pessoa, que não gere um constrangimento. Então, utilizar um uniforme apertado ou algo nesse sentido, como gera humilhação, pode sim gerar o dano moral indenizado, porque você constrange o empregado, porque o empregado, ele tem que ter sua dignidade respeitada. Ele não pode ter limitações ao uso de suas vestimentas, certo? Que prejudiquem de alguma forma ele. Nesse caso das mulheres, por exemplo, em Pernambuco, e também no caso que eu verifiquei, era uma questão muito mais ligada ao assédio que elas teriam tomado. Então, o patrão fazia isso justamente para atrair clientes, situações que essas que não pode ser corroborada pela justiça, porque fere a dignidade humana do trabalhador, certo? Então, sempre que você se vê num caso de injustiça com relação a vestimentas, com relação a, por exemplo, limitação de uso de alguns direitos seus, por exemplo, a empresa não pode te limitar o uso do banheiro. Você pode utilizar o banheiro, mas você não pode ter uma limitação, uma restrição ao uso. Por vezes a gente sabe que empresas, tipo assim, demorei 2 minutos no banheiro, a empresa vai lá cobrar de você. Essa situação não pode existir. Se isso existir, o que você pode? Você pode entrar na justiça pelo assédio moral vivenciado, ou até mesmo, se for de conotação sexual, pelo assédio sexual vivenciado, pedir uma indenização e para cessar esse tipo de situação, ou até mesmo pedir uma investigação naquela empresa por parte do Ministério Público do Trabalho. Beleza? Na dúvida, então, busque um advogado de sua confiança e vamos lutar contra essas injustiças. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você e você entendeu agora que você não está obrigado a usar a vestimenta que o patrão exija se ela for constrangedora, certo? Compartilhe e curte esse vídeo com um amigo também, tá certo? Tenha um ótimo dia, uma boa semana.